Olá, bem-vindo à sua aula número 83 de Programação em Python. Nessa aula, eu vou falar de algumas funções que necessitam de objetos iteráveis, que utilizam objetos iteráveis na sua implementação ou como um dos seus argumentos. São elas as funções all, any, sum e reduce. Dessas quatro funções, as três primeiras são funções que já estão construídas no Python, ou seja, são funções built-in. A reduce ela faz parte do módulo functools, que eu vou explicar mais para frente. Então, vamos primeiro olhar para a função all. Então, all vem do inglês tudo, e o que ele vai fazer? Ele vai verificar se todos os elementos de um determinado iterável são verdadeiros. Então, por exemplo, se eu pegar uma lista 1, 0, 0, 1, 1 e perguntar all dos elementos dessa lista, ele vai me devolver false. Lembrando que o 1 representa true e o 0 representa false. Por que ele me retorna false? Porque tem dois elementos aqui que são false. Se por outro lado eu perguntasse all de 1, 1, 1, 1, nesse caso ele me retornaria true, porque todos os elementos são verdadeiros. Então, o algoritmo da função all ele é muito simples e vocês podem estar olhando no Dropbox dentro do arquivo all.py na pasta dessa aula. Então, como é que é o algoritmo? Primeiro você define uma função cujo nome seja all. Essa função vai receber um objeto iterável. E aí ele vai percorrer cada um dos elementos dentro do meu objeto iterável. Se o meu elemento não for verdadeiro, ele vai retornar falso. Se todos os elementos forem verdadeiros, ele vai sair desse for loop e vai retornar verdadeiro. Então veja aqui eu não tenho uma conversão para booleano nem nada. É um operador lógico. Então ele está vendo simplesmente se o meu elemento ele é verdadeiro ou não. Então você tem que tomar cuidado com os elementos que estão dentro da sua lista para ver se você consegue verificar se ele é verdadeiro ou falso a partir dessa lógica aqui, certo? Beleza, e é isso. O all é bastante simples. O próximo é o any. O any vem de, vamos dizer, algum, e você já pode imaginar só por essa definição o que ele faz. Se o all olha todos os elementos de uma sequência para ver se todos são verdadeiros, o any vai olhar todos os elementos de uma sequência e vai ver se pelo menos um deles é verdadeiro. Então, se eu aplicasse n para a mesma lista que eu coloquei aqui em cima, eu teria então a lista 1, 0, 0, 1, 1. Você ia ver que ele vai devolver true, porque pelo menos um dos elementos, no caso dessa lista, 3 elementos, são verdadeiros. Se eu aplicasse n agora para 1, 1, 1, 1, você ia ver que ele vai me devolver verdadeiro também, assim como all devolveria. O único caso em que n devolveria falso é se todos os elementos da minha sequência forem falsos. Então, assim como o n, o all, o n também tem um algoritmo muito simples. Então, você vai olhar, definir uma função n, que vai receber um iterável, vai percorrer cada um dos elementos desse iterável. Se o meu elemento for verdadeiro, eu vou retornar true. Significa que tem pelo menos um elemento que é verdadeiro dentro da minha lista. Do meu iterável. Se nenhum elemento for verdadeiro, então ele não vai entrar nesse return aqui, ele vai sair do meu for loop e vai retornar falso. Beleza? A próxima função que a gente tem para falar é a função sum, que vem de soma. Então, quando você vê sum, soma, você já pode imaginar que ele vai somar os elementos de um iterável. Agora, tem uma limitação para o sum. Se, por exemplo, eu passar um iterável, que é uma string, abcd, você vai ver que ele é incapaz de fazer essa soma. Se eu passar uma lista, por exemplo, agora também
com strings, então A, V, C. Você vai ver que ele também não consegue fazer essa soma. Então, quando que eu consigo somar elementos de um determinado iterável? Apenas quando os elementos são números qualqueres, sejam eles floats ou inteiros. Você vai ver aqui que eu estou somando números, não sei, alguns são inteiros, outros são floats, e ele consegue fazer essa soma adequadamente. Então, quando você passar um iterável dentro do sum, você tem que ter o cuidado de os números que estão dentro desse iterável serem números, dos valores que estão dentro desse iterável serem apenas números. Então, essa é uma limitação da função sum. Lógico, o algoritmo de sum ele é um pouco mais complicado, por isso que eu não posso mostrar para vocês. Porque se fosse simplesmente somar diretamente, ele teria feito essa soma aqui, porque ele dá para ele somar A com V com C. Agora, não é uma soma tão direta assim. Então, por isso, ele tem essa limitação para números. Além disso, eu posso passar para o sum um argumento pré-definido, que seria um valor inicial. Por definição, o valor inicial de sum é 0, mas eu poderia iniciar sum com um valor qualquer que eu quisesse. Então, por exemplo, colocar aqui 5. No caso, vai dar 1 mais 2, 3, com 3, 6. Só que o valor inicial era 5, então a soma vai dar 11. Então, tem esse argumento pré-definido aqui, que você pode estar usando na sua soma. Você deve ter visto que vários exercícios passados, a gente usou uma variável soma qualquer, inicializou ela como 0, e depois foi somando ao longo dos elementos de uma lista, ao longo dos elementos de uma tupla, aos longos de elementos de qualquer coisa. Então, fica mais fácil para a gente usar essa função que já está pré-definida, que é a função sum. Beleza? Então, a última função que eu tenho para falar para vocês é a função reduce. Para mostrar para vocês a função reduce, eu vou usar o arquivo reduce.py, que também está na pasta da aula 83 no Dropbox. Se você olhar o reduce, então você vai ver que o reduce ele vem de um módulo, que é o módulo functools. Então você precisa importar o functools no começo do seu programa. Então, o que o reduce vai precisar? O reduce vai precisar, primeiro, de uma função, segundo, de um objeto iterável qualquer. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento da sua função e o segundo elemento, o primeiro elemento do seu iterável, o segundo elemento do seu iterável, jogar na função, obter um resultado. Pegar o próximo elemento do seu iterável, jogar na função junto com o resultado anterior da função, obter um resultado, usar esse resultado com o próximo elemento do seu iterável, e assim até acabar os elementos do seu iterável. Para vocês entenderem como isso funciona, tem aqui uma função muito simples, que é a função olha e soma. Vai receber uma variável x, uma variável y, vai imprimir que ele está somando x a y e vai retornar o valor da soma x mais y. E aí aqui eu estou imprimindo o valor de functools.reduce, então é a função reduce, que está no módulo functools, e o reduce recebe uma função, no caso olha e soma, e vai receber um iterável, que no caso é uma lista indo de 1 até 5. Salvando isso aqui e executando o meu programa, você vai ver que a saída é adicionando 1 a 2. Então, 1 era o primeiro elemento, 2 era o segundo elemento. Aí, beleza. A soma de 1 com 2 dá 3. Ele pega essa soma, pega o próximo elemento da minha lista, faz a soma. 3 com 3, 6. Pega o próximo elemento, 6 com 4, 10. Pega o próximo elemento, 10 com 5, 15. E 15 é o resultado que ele vai devolver para a gente, que é o último valor recebido pela minha função. A lógica do reduce não é tão simples quanto os outros dois que eu mostrei, mas até que é simples também. Então, lembrar que o reduce
ele caiu em desuso porque o for loop ele é muito mais usado. Tá no próprio site da documentação do Python. Tá lá escrito que 90% das vezes você consegue usar um for loop que seja mais adequado do que o reduce. Então antes, no Python 2.7, reduce era uma função built-in que nem o all, o n e o sum. Hoje ele é uma função que está restringida ao módulo functools. Mas você pode importar e usar. Talvez você encontre alguma utilidade para isso. Então, como funciona o algoritmo do reduce? Então, se define o reduce, ele vai receber uma função, um iterável, e ele pode receber ou não um inicializador, que no caso, ele começa com o valor do objeto nulo do Python. E aí, o que vai acontecer? Ele vai atribuir a uma variável it o iterador do meu objeto iterável. Então, no caso, lembrar que eu estou passando uma lista, a lista não é o iterador. A lista é iterável, mas não é o iterador. Então, por isso, ele tem que primeiro obter o iterador do meu iterável. Por que eu preciso obter o iterador? Porque se eu não tiver um inicializador, então se eu não tiver inicializado para jogar na minha função com valor qualquer, ele tem que pegar o primeiro elemento do meu iterável. Se eu chamasse next da minha lista, simplesmente, ele teria dado um erro. Então, primeiro eu preciso converter a minha lista no iterador. Então, ele chama o next para pegar o primeiro valor da lista. Então, no caso, tem a lista 1, 2, 3, 4, 5, não especifiquei o inicializador. Então, ele vai pegar e atribuir a essa variável valor o primeiro elemento da minha lista, que é 1. Se eu tivesse passado um inicializador qualquer, nesse caso, ele teria passado o inicializador para essa variável valor. E aí o que ele faz? Percorre cada um dos meus elementos do meu iterador. Lógico que se eu já chamei o next t aqui, ele não vai mais percorrer o primeiro elemento do meu iterador. Então, eu chamei aqui o 1, ele vai percorrer o for loop a partir desse ponto aqui. Então, ele parou nesse ponto, vai percorrer a partir daqui. Mais para frente a gente vai entender por que isso acontece. E aí, o que ele faz? Ele chama a minha função com o valor e o elemento que eu peguei do meu iterador e atribui ao meu valor. Então, por isso que ele soma 1 com 2, 3. Então, 1 com 2, 3. E aí ele vai para o próximo elemento. O elemento 3, 3 com 3, 4, blá, 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 assim, até acabar todos os elementos do meu iterador. E aí sim, ele retorna o valor do meu iterador. E é isso, pessoal. Essas eram as 4 funções que eu queria mostrar para vocês. Para casa, você tem alguns exercícios. Então, é um exercício correspondente para cada um das funções que a gente olhou na aula de hoje. Então, primeiro, o exercício da função all. Então, você vai escrever um programa para checar se uma senha numérica está correta. Então, é um programa que pode muito facilmente, não é um programa completo, mas pode ser um trecho do programa que você quer implementar para checar uma senha. E aí o que você vai fazer? Você vai perguntar para o usuário se ele quer definir uma senha ou verificar uma senha, verificar o usuário ou sair do programa. Então o que você vai fazer? Você vai escrever com apenas uma linha algo que verifique se a senha está correta ou não. Lógico, para escrever com apenas uma linha, você vai ter que lembrar dos conceitos de iteração. Você vai poder usar list comprehension, map e vai com certeza usar a função all. E aí com isso você vai conseguir verificar se a senha está correta ou não. Beleza? Para a função n, tem o exercício n.py. Então a função n, como n pelo menos, né, dá uma lembrada em probabilidade, pelo menos para mim eu lembrei de probabilidade na hora. Então, por isso você tem um exercício que também é de probabilidade. Então, um jogador vai lançar um dado n vezes. Então, qual a probabilidade de pelo menos um número, de sair pelo menos um número
menor do que 3, nessas n vezes que ele lançar. Então você vai ter que escrever um programa para decifrar esse enigma. Claro, e se você souber a probabilidade, esse é um exercício relativamente simples de fazer. Então é muito fácil você verificar se seu programa está correto ou não. Se você não lembra muito de probabilidade, você pode procurar na internet, mas lembrar que probabilidades são simplesmente os casos possíveis, os casos favoráveis pelos casos possíveis. Aqui eu escrevi ao contrário, certo? Então são os casos favoráveis pelos casos possíveis. Então você pode escrever um programa que gere os possíveis lançamentos de dados e aí depois ele restrinja para os lançamentos de dados que são favoráveis, que estão de acordo com o que você quer, pelo menos um número menor que 3, e aí com isso você consegue gerar a sua probabilidade. Beleza? E o próximo é o sum. Então, o exercício com soma. Então, você vai pegar basicamente aquele último exercício filter.py da aula 82 e você vai modificar o exercício usando a função sum. Então, lembrar que aquele exercício é o exercício que você estava ajudando a USP com os problemas financeiros, e aí você estava lá, pegava e tirava a diferença entre os gastos e os gastos com reajuste, e aí você colocava um teto de reajuste, pegava e filtrava para pegar só os salários que podem ter que estão com reajuste dentro desse teto e somava todos os reajustes para obter o gasto total da universidade. Então, meio óbvio onde você vai colocar o sum, mas só para você ver uma aplicação prática dessa função. E por último, você tem o exercício reduce.py. E o exercício reduce.py ele é um exercício que pode ser feito numa única linha. E o ideal é que você faça numa única linha esse exercício. Então, você tem que obter o maior número de um arquivo que possui 100 mil números. Esses 100 mil números são inteiros, mas não precisariam ser inteiros. Então, é o arquivo nums.txt, que está no Dropbox, e você vai ter que obter o maior número usando reduce. E eu garanto, dá para você fazer isso usando uma única linha de programação em Python. Beleza? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.